Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Consegui estar com vocês hoje pela manhã. Deixa eu só abaixar aqui. Glória a Deus. Gente, eu tava até relendo o finalzinho do livro. Eu já tava super mexida, porque o finalzinho dele é muito forte, muito forte, muito forte. E eu quero ser bem pontual hoje em ler tudo que eu grifei, tudo aquilo que eu achei importante compartilhar com vocês, para fortalecer a vida de vocês, assim como eu fui muito fortalecida com esse livro. E indico ele para quem não conhece, para quem ainda não leu, que é esse livro aqui. Com Deus você vai dar conta. Então hoje eu tô no último capítulo, que é o capítulo 8, que ele fala sobre o juramento. Quando Paulo já tá bem velhinho, preso naquela prisão, e ele vai pra morte, né? Chega o dia dele. E eu aprendi muito com esse capítulo e quero repartir com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. O juramento. Um dia você olhará para trás. Deus nos deu capacidade para viver neste mundo de forma que não somos impotentes e incapazes. Ao contrário, podemos realmente transpor os limites que nos prendem. Quando isso acontece, nós nos tornamos modelos para aqueles que estamos vivendo aquilo que um dia tivemos que suportar e superar. Foi por ter superado tantas adversidades que Paulo conquistou autoridade naquilo que falava. Quando você vence uma luta, recebe autoridade para ensinar e inspirar outros a chegarem onde você chegou. Você pode ter sido abandonado por seus pais, talvez nascido em um lar financeiramente muito desprovido, ou pode ter enfrentado grandes limitações. Porém, se você fizer as escolhas certas, no lugar onde está, colherá o fruto de suas decisões, porque cada escolha leva a uma colheita. Eu quero convidar você a fazer um compromisso consigo mesmo, diante de Deus. Viver uma vida tal como Paulo ensinou ao longo de sua jornada. São 3 escolhas, 3 decisões que fizeram que ele superasse seus limites e terminasse seus dias na terra como vencedor. Assim, no futuro, as pessoas também poderão olhar para você e se inspirar em sua carreira, em sua jornada. A primeira decisão de Paulo foi: eu escolho combater. Combater diz a respeito à sua força e ao seu contentamento. Paulo afirma: combati o bom combate. Eu gostaria que você prestasse atenção em 2 aspectos desse texto, porque em cada um deles Deus nos diz algo específico. Força e contentamento. O apóstolo prioriza falar da batalha antes de falar de si mesmo. E ele não faz isso com autocomiseração, mas com honra. Percebe quanto o apóstolo considerava importante ter uma vida em prol do Evangelho de Cristo? Do ponto de vista humano, a vida era repleta de privações, sofrimentos, dificuldades e dor. No entanto, do ponto de vista da fé,
Era um combate nobre, notável, singular e inigualável, que faz valer a pena qualquer desafio e adversidade. Sabe por que muitas pessoas ficam tão cansadas? Porque se desgastam em desafios que não valem a pena. Não estou dizendo que nós não podemos nem devemos descansar, mas que deveríamos avaliar bem onde empenhamos a nossa força. Qual combate você tem lutado? Qual tem sido a sua prioridade? Os interesses de Deus ou os seus próprios? Se a resposta for a primeira opção, muito provavelmente você se sente ou se sentirá desgastado no combate. Lembre-se, o processo dói, mas o processo também cura. E o propósito traz cura. O apóstolo Paulo entendeu que seu propósito era maior que ele mesmo. Ele sabia que todos somos passageiros neste mundo, mas a mensagem que carregamos é eterna. E a gente acaba vivendo de uma forma que parece que a gente vai viver a eternidade nessa terra. E a gente se esquece que nós não vamos viver a eternidade aqui. E às vezes a gente acaba se preocupando ainda tanto com as coisas terrenas. Hoje mesmo ontem à noite, eu tava tomando banho e eu tava falando com Deus. Falei, Deus, às vezes eu me perco perdendo tempo com coisas tão pequenas ainda, que eu não deveria, e me desgasto com isso. E ao invés de me preocupar com as coisas eternas, né? E Deus, nesses últimos dias, tem me ensinado isso, tem falado muito comigo isso. De eu começar a me preocupar com as coisas, não tanto dessa terra, não que eu não vá me preocupar, porque eu estou aqui, né? Mas também me preocupar principalmente com as coisas do alto, que a gente acaba não fazendo, né? De onde vem nossa força e o nosso contentamento? Da convicção de que Deus articula a nossa vitória e nos dá as estratégias necessárias. Em Gênesis, Deus se movia sobre o vazio antes de chamar o universo à existência. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Uau! Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Bastou apenas uma palavra. Haja para que a luz explodisse e a criação desse se formasse. Só quem entende esse mistério tem alegria e contentamento em todo o tempo. Da mesma forma que Deus se movia no meio do caos do universo, Ele está se movendo no meio do nosso caos particular. Ainda que não vejamos, em meio às guerras, enfermidades e lutas, Deus está se movendo, ainda que não vejamos. Você vai continuar combatendo, mesmo que não veja o general. Você conhece o caráter dele, e nós conhecemos o caráter do nosso general, que é Cristo. General é aquele que comanda, é ele quem está à frente, e é nele que nós devemos confiar em meio à nossa tempestade. Além de nós primeiro escolhemos combater, também na segunda decisão nós escolhemos terminar. O apóstolo Paulo não apenas se comprometeu a combater, mas também a terminar o combate. Então a primeira decisão de Paulo, eu combato, e a segunda, eu termino. Foi perseverante até o fim. Paulo foi perseverante até o fim. Terminei a corrida, ele escreve. É interessante que aqui ele também aplica a mesma estrutura em que o objeto vem antes do verbo. Ele escreve algo como a carreira completei, a fé guardei.
Novamente pode parecer detalhe insignificante, mas mostra a prioridade de sua mentalidade. O apóstolo simplesmente aponta que nele mesmo não há mérito. É como se aquele que se denominou como principal dos pecadores estivesse dizendo: olha, o que a graça fez comigo, o magnífico combate combati, a carreira completei e a fé guardei. Perseverança não tem a ver com a nossa força, mas com a força de Deus em nós. Não é levantar-se por conta própria, é se deixar ser erguido por Deus. Se na visão do mundo a perseverança é vista na independência, Paulo nos ensina que ela só é possível quando ela está enraizada na dependência de Deus. Porque o mundo prega isso, né? A gente vai, se levanta, força, você tem força, mas a nossa força não vem de nós, ela vem de Deus. E esse é o nosso problema, porque muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas na nossa força, no nosso entendimento, no nosso intelecto, naquilo que nós achamos, e não dependemos de Deus. Perseverar não é persistir em sua própria vontade, é se render à vontade de Deus. Para muitos, perseverança é uma palavra ligada a resistir, continuar ou se levantar depois de uma queda. E se eu dissesse que a perseverança é o oposto disso? Perseverança é desistir, dar meia volta e se prostrar. 3 atitudes que o apóstolo Paulo demonstrou. O seguinte trecho de uma das cartas do apóstolo Paulo, na tradução da Bíblia, a mensagem, que eu gosto muito, diz assim, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Deixei de atentar nas deficiências e comecei a apreciar os dons. Era um caso da força de Cristo, sobrepondo-se à minha fraqueza. Aceito agora as limitações, sem hesitação, e de bom ânimo limitações essas que se me puseram no meu lugar. Simplesmente deixei que Cristo assumisse o controle e, portanto, quanto mais fraco eu fico, tanto mais forte eu me torno. Veja como Paulo revela o segredo para a perseverança. Ele deixou de atentar para suas próprias deficiências. E esse é o nosso problema. Porque ainda a gente se olha no espelho, a gente ainda olha para as nossas deficiências e acabamos tendo essa autocomiseração de nós mesmos. A gente olha para as nossas deficiências e a gente fala: eu não vou conseguir, eu tô com muito medo. É por isso que a nossa força não vem de nós, vem dele, para nós superarmos todos os nossos problemas, todo o caos que possa estar na nossa vida, toda a bagunça que possa estar existindo na nossa vida. Nós não podemos nos atentar às nossas deficiências. Ou seja, ele desistiu de focar em si mesmo e de olhar para si mesmo de forma errada. Ele aceitou as próprias limitações, porque nós temos limitações. Eu sou muito limitada ainda. E todas as vezes que eu oro, eu falo para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu sou limitada. Eu sou limitada nisso, eu sou limitada nisso, então me ajuda a avançar. Por muito tempo ele havia perseguido a perfeição, mas deu meia volta, se arrependeu de tentar persistir nesse caminho da perfeição, né? Às vezes muita gente é exigente. Eu falo que eu sempre fui muito exigente comigo mesma, sou ainda. Me cobro muito de fazer perfeito, de fazer correto, de fazer. Hoje nem tanto, né? Deus tem me ensinado com os meus filhos. Eu falo que a maternidade é um lugar que nos ensina muito, 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 muito. Esse lugar que eu sempre achava: não, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que, né, deixar tudo organizado, e eu me cobrava, eu me desgastava tanto com isso.
Hoje, para a glória de Deus, eu não sou tanto mais assim. Por fim, ele reconheceu a sua fraqueza. Com isso, revelou a glória de Deus. Em outras palavras, ele se prostrou diante da vontade de Deus. Em resumo, o apóstolo desistiu, deu meia volta e se prostrou. Não aprendemos a perseverar quando escutamos sim. Aprendemos a perseverar quando ouvimos não. Paulo suplicou a Deus que lhe tirasse o espinho da carne. Por 3 vezes, Deus lhe disse não. O que Paulo fez? Ele perseverou. E você? O que você faz quando escuta um não de Deus? Fica obstinado? Ou encontra força na fraqueza e suficiência na graça de Deus? Esta resposta é decisiva para que você cumpra esta resolução em seu coração. Eu vou terminar a corrida. É uma decisão. E nós vamos escutar muitos nãos do Senhor. Às vezes nós planejamos, como eu já fiz, planejar, fazer, não fazer assim, e vai dar tudo certo. E Deus vai lá e fala, não, você não vai fazer, não, você não vai lá, não, você não vai falar isso. É uma escolha, né? Porque muitas vezes ainda, quando nós dizemos quando a gente ouve um não, né? A gente ainda é como filhos mimados, né? Queremos que Deus diga assim para tudo. Poxa, mas era justo, né? Era justo eu poder ter isso, eu fazer isso. Mas eu falo que Deus, como um pai, né? Eu sou mãe e muitas vezes eu tenho que dizer não para os meus filhos, para o bem deles. Por mais que muitas vezes eles batam o pé, principalmente o mais velho, né? Falar, poxa mãe, mas por quê? E aí eu vou e explico, né? Olha, por isso, mesmo assim ainda fica bravo comigo, né? E eu falo pra ele, olha, eu tô te dizendo não porque eu te amo. Agora você não vai entender, mas você vai entender depois, né? E ele fica muito chateado. E muitas vezes eu me pego nisso, né? Será que eu também não fico chateada quando Deus diz não pra mim? E a terceira decisão de Paulo, eu escolho guardar. Você já fez um compromisso sobre sua força e contentamento e sobre sua perseverança. Agora é preciso fazer um compromisso de maturidade. O apóstolo Paulo não terminou a jornada de qualquer jeito. Ele mesmo afirmou, guardei a fé. Que palavras poderosas. Paulo não se deixou vencer por nenhum estigma do mundo, porque ele sabia quem ele era. Eu não sei qual foi o nome que o seu sofrimento deu a você. Desconheço o nome que as pessoas deram a você, mas eu sei e quero que você se lembre de que o nome de Deus, que o nome que Deus deu a você é superior a todos eles. Gente, eu vou ler de novo. Paulo não se deixou vencer por nenhum estigma do mundo, porque ele sabia quem ele era. Eu não sei qual foi o nome que o seu sofrimento deu a você. Desconheço o nome que as pessoas deram a você. Mas eu sei e quero que você se lembre de que o nome que Deus deu a você é superior a todos eles. Eu me lembro, assim, de muitos rótulos que eu recebi. Mas Deus me deu uma identidade. Eu sou filha. Então eu quero te dizer que por mais rótulos que possam ter colocado em você, que o sofrimento te deu um nome. Não, você tem um nome. E o seu nome é filha, amada, escolhida do Pai. Nunca se esqueça disso. Você é filha, amada, escolhida do Pai. Não sei qual outro nome que te deram, mas
ele não te pertence. O sofrimento é temporário, mas aquilo que Deus nos dá é eterno. É por isso que os nomes que o sofrimento tenta imprimir em nós são todos eles, passageiros. Já foi, já passou. É como aquela palavra que diz, deixei as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, para a carreira que me foi proposta. O mundo podia olhar para Paulo e ver um velhinho sentenciado, mas o apóstolo olhava para si mesmo e via um combatente que não podia ser detido por nada. Deus o vê dessa forma. Paulo usa essas palavras para descrever a si mesmo nessa carta. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Deus te recrutou. Ele te recrutou. Você é um soldado, uma soldada do Senhor. Então combata esse combate. Persevere. Guarde a fé. Escolha combater. Escolha guardar. Escolha perseverar. O prisioneiro algemado, esfarrapado, sujo, na masmorra, não se mostrava envergonhado nem desonrado. Pelo contrário, ele ainda tinha amor suficiente pelo seu Senhor, a ponto de querer agradá-lo. E essa tem que ser a nossa posição. Seja qual for a dor que você possa estar passando, seja qual for a prisão que te colocaram, que você continue amando o Senhor, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor todos os dias. Quando você olhar para trás, imagine que você está naquela cela agora, com o apóstolo Paulo, nas últimas horas de vida do apóstolo. A cela é úmida, escura, cheia de mofo. Você olha para aquele homem idoso e pergunta: Paulo, pensando em tudo que você passou para chegar até aqui, qual é o seu sentimento quando você olha para trás? Ele olha para o teto, relembrando de tudo quanto viveu e fala: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Coríntios, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acosado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio indo para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei a Roma preso e algemado, mas todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Ai, gente, Paulo nos ensina tanto. Eu não sei qual foi e não sei quais são as suas lutas. Eu não sei se você está sendo perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, açoitado. Não sei. Eu não sei. Eu sei as minhas lutas. Tanto as de fora como as de dentro, que eu até escrevi ontem. Comecei a escrever ontem no meu feed. Eu não sei, mas é aquela palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera e tudo tem um propósito e tudo contribui para o progresso do Evangelho na nossa vida e na vida das próximas gerações.
Agora pense sobre a sua vida. O que você dirá quando olhar para trás? Pense um pouquinho. O que você dirá? Quais foram as lutas que você já passou e você superou? E você pode dizer, eu superei, eu venci, eu consegui superar, eu consegui vencer, eu consegui avançar. Muitas vezes eu olho para trás e Deus sempre me faz eu fazer isso, olhar para trás, falar assim, obrigada. Eu não ia conseguir superar sem o Senhor. Eu não ia conseguir passar por tudo isso sem o Senhor. As perdas, as rejeições, os rótulos, as perseguições. Se não fosse o Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça sempre. Agradeça sempre. Eu profetizo isso. Que você tenha um coração grato diante de Deus. Por tudo aquilo que você já venceu. E você pode dizer, uau, consegui. Não para a glória nossa, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor eu consegui superar. Em nome de Jesus. Se você ainda não superou, você vai superar. Em nome de Jesus. É possível que você esteja no meio de um tempo muito difícil. Mas é agora que as suas escolhas determinarão o caminho que no futuro você irá deslumbrar. É uma escolha. Persevere, não desista. Não desista. Por mais difícil que possa estar sendo, não sei qual, se é um luto, se é uma perda, se é uma traição, mas persevere. Persevere. O legado está na persistência. Certo homem investiu tudo o que tinha em uma pequena oficina. Trabalhava dia e noite. Ele até mesmo dormia no local de trabalho. Para conseguir continuar nos negócios, leiloou com muito pesar as joias da esposa. Mas quando apresentou o resultado do seu trabalho a uma grande empresa, disseram-lhe que seu produto não atendia ao padrão de qualidade exigido. Gente, essa história é linda. Ele desistiu? Não. Voltou para a escola e estudou por mais 2 anos. Foi vítima de grande deboche por parte de seus colegas e de alguns professores que o taxavam de lá vem o sonhador. O homem ficou chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fechou um contrato com ele. Contudo, estourou uma guerra em seu país e sua fábrica foi bombardeada 2 vezes, destruindo boa parte do local. O homem desistiu? Não. Ele reconstruiu a fábrica. Não demorou muito até que, impressionantemente, um terremoto novamente arrasou o local. Essa parecia ser a gota d'água. Você já pensou? Você tem um sonho, você tem algo, na tua mente. Primeiro te taxam de sonhador, você consegue, vai lá, tem uma guerra, destrói a sua fábrica, você reconstrói tudo, vem um terremoto e derruba tudo de novo. Ele desistiu? Não desistiu. Ainda como consequência da guerra, houve grande escassez de gasolina em todo o país. E esse homem não podia sair de automóvel, nem para comprar comida para a família. E agora? Agora eu acho que ele desistiu. Não, ele não desistiu. Criativo, como de costume, ele adaptou um pequeno motor à sua bicicleta e passou a sair às ruas. Os vizinhos ficaram maravilhados e todos passaram a também querer essas chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumentou muito e logo ele ficou sem conseguir produzir algo semelhante. Decidiu então montar uma fábrica para sua novíssima invenção. Como não tinha capital, pediu ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas pelo país. A ideia era boa e ele conseguiu o apoio de mais ou menos 5.000 lojas que lhe adiantaram o capital necessário para montar a produção. Vamos encurtar a história? Vamos lá. Hoje, a Honda Corporation é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada em todo o mundo.
Compartilhei essa história impressionante porque esse é o nível de perseverança que precisamos ter para deixar um legado. Muitos pensam em terminar bem seus dias e se alegrarem com tudo que construíram, mas durante a jornada difícil, essa escolha é somente sua. E ele perseverou. E olha só o que Deus fez. Não faça parte da geração da desistência. Parece que, infelizmente, estamos na geração da desistência. A maioria das pessoas prefere entregar, abrir mão e continuar lutando quando a situação complica. Talvez nossa visão tenha sido deturpada pela nova sociedade em que vivemos, que descarta com facilidade o que considera inútil. Quando isso é transferido para os princípios da vida, torna-se em algo extremamente perigoso. Princípios não são descartáveis ou substituíveis, são um estilo de vida inalterável. Você pode mudar hábitos ou até repensar ideias, mas os princípios de Deus não mudam e devem fundamentar todo o seu viver. Mesmo em tempos difíceis, não temos argumentos dignos o suficiente para desistir de um Deus que nunca desistiu de nós. Digo com frequência que ter motivos para desistir não nos dá o direito de desistir. E a gente sempre vai ter motivos para desistir, não é mesmo? Sempre. Mas Deus não nos dá o direito de desistir. Ele nos dá o direito de perseverar. Ser persistente significa aprender com os próprios erros para aprimorar habilidades e garantir melhor desempenho no futuro, que foi o que aquele homem fez. Ou seja, a pessoa persistente não tem medo de lidar com o fracasso, porque o vê como parte da trajetória para viver o propósito. As dificuldades são a maneira que Deus trabalha para nos fortalecer o suficiente até que estejamos prontos para receber o que Ele havia separado para o nosso futuro. Você pode ver as coisas de uma perspectiva diferente. Nem tudo que é aparentemente ruim tira você do propósito, assim como nem tudo o que está aparentemente a seu favor coloca você no propósito. Você se lembra que falamos sobre o tempo em que Davi ficou na caverna de Adulão? Em 1 Samuel 22:5 está escrito: porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Isso significa que a caverna de Adulão era um lugar de passagem, não era um lugar para ele ficar. Passaremos por lá, contudo chegará o dia de partir para o bosque de Herete e entrar em Judá. Chegará o dia de sair da tempestade para terras seguras. O dia de sair da escuridão para a luz. O dia de sair da ilha para a terra natal. O dia de sair da armadilha da ofensa para o perdão. O dia de sair da prisão para a liberdade. E chegará o dia de sair da escada da tristeza para a alegria do juramento. Vai chegar esse dia, ou já chegou, o dia que nós vamos sair da caverna. Aleluia. Davi foi forjado na caverna e, tendo seu caráter tratado, ele estava pronto para cumprir o chamado de dirigir Israel com integridade de coração. Aleluia. Independentemente do que você viveu, Deus usará essas circunstâncias para tratar o seu caráter e levá-lo ao lugar da promessa. Assim como Davi, se não desistir, você também irá para Judá. Você também irá para o teu lugar da promessa. Mas é uma escolha. Nós vamos precisar combater, guardar a fé. Nós vamos precisar perseverar. Sua dor não é sua
identidade. Depois de viver momentos tão intensos de sofrimento, é preciso entender que a sua dor não é a sua identidade. Você não passará a viver um novo tempo se não tiver esse entendimento. Sabe o que isso significa? Talvez você fale tanto sobre o seu problema que com o tempo perdeu de vista a sua própria identidade. Você não sabe mais quem é, porque a única coisa que você sabe falar é daquilo que lhe aconteceu. A questão é que a dor nos acontece, mas nós não somos a dor. E esse é o nosso problema. Porque a gente passa por alguma situação e a gente fica mastigando aquilo. A gente não quer soltar. A gente quer ficar com a dor aqui. A gente quer ficar com esse sofrimento. A gente quer ficar abraçado a ele. E eu digo isso porque por muito tempo eu fiquei abraçada por N situações que aconteceram comigo. E eu vivia, eu sou a rejeitada, eu sou a abandonada, eu sou a perseguida, eu sou isso, aquilo, outro. Até que o Senhor disse, não, você não é mais nada disso, já foi, já passou, você não é mais, não é mais, que foi o que nós acabamos de ler. Não deixe o inimigo roubar a tua identidade, não deixe a dor roubar a identidade que Deus já te deu. De tanto focar nela, com o tempo sua identidade se mistura ao seu problema. Suas falas são preenchidas pelo que o problema fez com você, e o que o problema disse a você, e o que o problema era antes, e o que é agora. Não permita que isso aconteça com você. Ninguém deve ser nomeado pelo sofrimento, problema ou rótulo que a sociedade coloca sobre pessoas, mas pelas verdades imutáveis de Deus. Essa é a mesma estratégia que o diabo utiliza até hoje. Ele tenta escravizar os filhos de Deus, deturpando sua identidade por causa do sofrimento que viveram. Mesmo que já tenham aceitado Jesus e tenham uma caminhada com Ele, mesmo nós já sendo batizados por muitos anos, conhecendo Jesus, estando na igreja, fazendo parte de ministério, muitas vezes ainda nós estamos aprisionadas a situações, a dores, a problemas que a gente ainda não curou, a falta de perdão. Tudo isso nos aprisiona, porque nós vamos aceitando e nós vamos mastigando isso. E a gente fica dentro de uma cela. Mas Deus te entrega uma chave hoje para você sair desse lugar. Saia desse lugar. Saia desse lugar de medo, saia desse lugar de ansiedade, saia desse lugar de tristeza, saia desse lugar de luto e de depressão. Deus te chama para sair da caverna. Se já chegou o teu tempo de sair da caverna, saia dela e vá para o lugar da promessa, em nome de Jesus. O diabo tenta nos fazer curvar ao sofrimento, porque se estivermos com os olhos voltados para o chão, nunca poderemos enxergar o futuro brilhante que Deus tem para nós. Não ande mais curvada diante dos problemas, não ande mais curvada diante da tua dor. Não ande olhando para o chão. Olhe para o céu e contemple as maravilhas de Deus. Contemple. Tem uma música da Laura Sogueles que eu gosto muito, eu tenho ouvido muito ela, que é A Vista Daqui. Deus tem me ensinado a contemplar a vista junto com Ele. E Ele tem me mostrado, olha filha, é isso aqui. Contempla comigo. Contempla com Ele. Pare diante dEle e contemple. Eu contemplo, Senhor, contigo as maravilhas que o Senhor já fez e tem feito na minha vida. E tenho um coração grato, mesmo diante das situações mais adversas. Tenho um coração grato. Somos cegados para a nossa verdadeira identidade. No entanto, a verdadeira é que Jesus nos deu um nome e uma história. Aleluia.
Quando o Senhor fala de você e com você, não cita a sua dor, as suas falhas ou o seu pior momento. Cita quem você é nele. Como você desejaria ser conhecida? Eu amo pensar que quando estamos em pedaços e os oferecemos a Deus, Ele os multiplica para o seu propósito. Deus nunca desperdiça o que oferecemos a Ele. Você está despedaçada? Ferida demais para ser vista como qualquer outra coisa? Sente-se quebrada demais para servir ou recomeçar? Porque muitas vezes a gente fica tão quebrada, como já aconteceu comigo. Eu falo, ai Senhor, eu acho que eu não tenho mais como ser usada pelo Senhor. Eu passei muito tempo da minha vida assim. Falar, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. E o diabo me cega. E a gente olha e fala, eu não sou capaz. E a gente começa a entrar na comparação. Não, fulano é melhor que eu. O milagre está no partir. Aquilo que foi partido é o que Deus pode multiplicar para seus propósitos. Por mais que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando um sofrimento, ele não te define. O sofrimento não te define. Aleluia, aleluia. Gente, eu sabia que eu ia chorar lendo esse final, porque mexeu muito comigo. Aleluia, porque eu começo a trazer à memória tantas coisas. E são memórias que hoje não são memórias que me trazem dor. São memórias que me trazem gratidão. Eu choro, mas é de gratidão. É uma gratidão muito grande que eu tenho. Muito grande pelo Senhor. Eu amo o Senhor. É uma gratidão de saber que Ele está comigo. Ele está com você. Você não está sozinho. Seu passado não define seu futuro. Sua história não precisa ser o seu destino. O teu passado, o que você passou desde a sua infância, não precisa ser o seu destino. O que você viveu com seus pais, o que você viveu lá atrás do teu passado, não define o teu futuro, não define o teu destino. Olhar adiante. Há momentos em que o sofrimento é tão grande que perdemos a noção do tempo. A dor é tão intensa que um futuro melhor parece impossível. É tão forte que o presente parece que nunca vai passar, que nunca se tornará em um passado. No entanto, a única certeza que temos é que no dia de hoje podemos confiar em Deus. Ele tem o refrigério que precisamos para continuar. Aleluia! Vamos olhar adiante. Você está cansada? Mas Deus te diz, eu vim aqui para salvar você. Você clamou a mim e eu estou aqui. Clame a Ele. Nos seus momentos mais difíceis, aonde a tua carne grita. Porque mesmo nós hoje já entregamos nossa vida para Jesus, fomos batizados, estamos, que o Ninho disse, na igreja, somos a igreja, mas a nossa carne, ela grita. Eu escrevi isso ontem, a nossa carne grita. Ela grita para nós fazermos o que é mal. Ela grita para nós retribuirmos o mal com o mal. Ela grita. A ansiedade grita, o medo grita. Mas o Espírito que há em nós também grita. Para nós fazermos o que é certo. Para nós fazermos e retribuirmos com o bem aquilo que nos fazem mal.
Mas o Espírito grita dizendo, não, filha, você não precisa ficar aprisionada no medo, você não precisa ficar aprisionada nessa ansiedade. E é uma escolha nossa, quem nós vamos alimentar, a nossa carne ou o nosso espírito. Você vai dar conta, porque o Deus que ouve o seu clamor irá ao teu encontro. Esse é o momento em que a gente corre para o secreto. Esse é aquele momento onde a gente corre para o secreto e diz, Senhor, me ajuda. Me sustenta na minha dor. Me faz dar passos mais altos, como a corça que anseia pelas águas. Aleluia. Ele me faz andar, como aquela música. Ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das perseguições, acima deste mundo. É acima. E eu tenho declarado isso para o Senhor. Senhor, me faz andar mais alto que os meus problemas, que as minhas perseguições. Me faz andar mais alto. Nós estamos no fim. Agora no final, em todo o livro tem muitas cartas, eu não li nenhuma delas. Mas hoje o Senhor falou que era para eu ler essa, que é a última carta, que é a carta de juramento. E ela diz assim: Oi, juramento. Depois de muito tempo caminhando, estou diante de você agora. Confesso que tudo o que passei me deu a capacidade de enxergar com mais clareza. Comecei a olhar para a estrada e perceber que as lutas não vieram para me destruir, mas para me tornar melhor. A verdade é que as batalhas da vida arrancam de mim coisas que eu achava que era impossível eu viver sem. No fim, percebi que sim, é possível. As lutas me ajudaram a perceber o que realmente importa: Cristo. Se estamos em abundância, precisamos de Cristo. Se estamos em escassez, também precisamos dele. Se estamos em estado de felicidade, precisamos de Cristo. Se estamos aflitos, também precisamos dele. Se ele é tudo que eu preciso, é para ele que eu quero viver. Se ele deu a vida por mim, eu dou a minha vida para ele. É por isso que escrevo a você juramento. Foi para isso que o criei. Este é o meu compromisso solene, meu voto para a vida. Caminharei com Cristo e por Cristo até meu último suspiro. Completarei a carreira que ele sonhou para mim. Passarei o bastão do Evangelho às gerações que virão depois de mim. Partirei com a certeza de ter combatido o bom combate, ter completado a corrida e guardado a fé. Aleluia. Esse é o meu juramento, que eu faço para o Senhor todos os dias. E faça esse juramento para o Senhor. Combata o bom combate, complete a corrida e guarde a fé. Mesmo diante de todas as circunstâncias que você for passar. Porque a palavra de Deus fala que nós vamos passar por aflições.
Jesus disse que não ia ser fácil. Quando ele foi para o Pai, ele disse. E há tantos exemplos na Bíblia, tantos, ao qual a gente pode seguir, e Jesus é um deles, o maior. Esse é o meu juramento. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero deixar uma palavra para vocês, que é muito conhecida, que está ali em 2 Coríntios 4, que diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E ali no versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu profetizo essa palavra, que os nossos olhos estejam fixos naquilo que não se vê, mas naquilo que não se vê. Que os nossos olhos estejam fixos, Senhor, fixos em Ti, fixos no Teu propósito. Que nós possamos ser soldadas do Senhor, combatentes, seguindo o general que é o Senhor, para nós perseverarmos, guardarmos a fé, completarmos a corrida, não desistirmos no meio do caminho, mesmo diante das dores, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das tempestades, que nós continuemos a perseverar. Temos vivido os dias difíceis na terra, notícias difíceis, notícias de todos os lados, mas que os nossos olhos estejam no Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor, em nome de Jesus. Que a tua confiança esteja no Senhor. Seja uma combatente, seja um soldado, uma soldada de Cristo, que não desiste, que segue a ordem do general, dizendo: vem comigo. Assim como quando Jesus estava naquele barco, no meio daquela tempestade, ele chamou Pedro: Pedro, vem para fora. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Que você possa andar sobre as águas, mas que você faça diferente de Pedro, que você não olhe para os barulhos, não olhe para as ondas, mas olhe para Ele e caminhe ao encontro dele todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, minhas queridas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por esse livro. Glória a Deus por esse livro. Se você não leu esse livro, leia esse livro, mastigue esse livro, compre esse livro. Esse livro tá ali, guardadinho comigo. Volte e meia eu vou lá, releio algumas partes que eu vou anotando, eu vou marcando.
e mastigue isso aqui, a palavra. Ela é o nosso alimento todos os dias. E é isso, minhas queridas. Glória a Deus. Foi muito bom estar com vocês hoje pela manhã. Gente, foi maravilhoso. Glória a Deus. Finalizo esse livro com vocês. Ano que vem, agora eu vou dar uma pausa. Vou continuar colocando alguns textos no meu feed, como eu falei ontem, dos desenhos. Às vezes eu não consigo, até por conta dos meus filhos. Mas ano que vem eu quero retomar. Deixei lá uma caixinha de perguntas para vocês responderem, se vocês querem que eu continue compartilhando com vocês os livros que eu já li ou que eu estou lendo. Eu estou lendo agora o Mulheres Improváveis, né, da Viviane Martinello. Eu deixei lá essa opção, ou deixei um outro livro também que eu já li há um tempo atrás, que fala sobre, acho que é a mulher dos sonhos do seu marido, que é muito legal também. Eu vou deixar lá a caixinha de perguntas para vocês responderem, e aí, ano que vem, se Deus permitir, eu retomo as lives com outro livro, para nós estarmos, para eu estar dividindo com vocês, né, aquilo que eu tenho aprendido em cada leitura. Eu falo que eu não gostava de ler, assim, não é que eu não gostava de ler, eu tinha dificuldade de ler, eu me distraio muito, então, assim, Deus tem me dado umas estratégias. Para a glória de Deus, eu tô no meu 5º livro agora eu tô no 6º livro. Meu 6º livro, gente, isso pra mim é uma vitória, porque eu não conseguia ler um livro, muito mais 6. E eu já li 6 livros esse ano e eu tô muito feliz, porque pra mim isso é uma vitória muito grande. E eu tenho aprendido muito com isso. Claro que eu não deixo de ler a Bíblia, né? Eu tenho aprendido a primeiro ler a Bíblia para depois ler livros, porque a Bíblia tem que ser o fundamento de tudo. Mas é isso, tá bom, minhas queridas? Um beijão, tenham um ótimo dia na presença do Senhor. Vou deixar a live salva. Se vocês quiserem compartilhar essa live com alguém que Deus lembrou na mente de vocês, de alguma pessoa que precisa ouvir isso, compartilhem, para que essa palavra se estenda para mais pessoas, para que outras pessoas sejam animadas e sustentadas e fortalecidas pela palavra. Eu não tenho pretensão nenhuma, como eu disse quando eu fiz esse Instagram, de querer milhões de seguidores. Eu não pensei em nada disso, eu pensei porque foi uma direção de Deus. Eu morro de vergonha de falar, só Deus sabe o quanto eu tô suando aqui para falar com vocês, mas Deus me falou e eu tenho cumprido aquilo que Deus tem direcionado a fazer. Um grande beijo para vocês, sejam fortalecidas no Senhor. Até a próxima. Um beijão. Deus abençoe.